Olá, sonzinhos! Tudo bem? Bem-vindos ao canal Pietra Luna, eu sou a Pietra e hoje a gente vai partir para a parte 2 da nossa série sobre a Mulher Maravilha. Agora que o filme já saiu, talvez tenham alguns spoilers para quem ainda não viu, mas talvez quando você estiver vendo esse vídeo você já tenha visto e não tenha spoiler nenhum. Bom, hoje eu queria ir pro tocante da Mulher Maravilha e da questão mitológica, né? É sempre muito interessante porque é dado que ela vem de uma ilha grega chamada Temícera, que tem a ver com as Amazonas, que fazem parte da mitologia grega. Ou seja, a gente não tem como dissociar a Mulher Maravilha da mitologia grega. Mas e aí, né? O que tem, o que não tem, que interpretação que se tem, como é que a gente pode olhar para essa mitologia que é apresentada versus o que de fato é a mitologia ou quais são as nossas histórias registradas. Vamos lá? Bom, a história da origem da Mulher Maravilha, né, principalmente no cânone antigo, tinha a ver com ela sendo feita do barro pela rainha das Amazonas Hipólita e recebendo um sopro de vida e aí sendo de fato a princesa das Amazonas e talvez a mais poderosa delas. Claro que no cânone todo, né, das histórias em quadrinhos, isso ganhou uma nova versão dela sendo filha de Zeus e o que faz de fato ela ser uma semideusa. E a gente tem uma questão interessante aí para tocar em relação ao próprio mito das Amazonas. E claro que nessas histórias todas a gente se encontra com vários outros deuses nos gibis. Gibis e filmes, eles têm uma questão muito interessante com os mitos, né? Porque quem de fato segue uma espiritualidade que é helênica, vira e mexe encontra nessas questões artísticas algumas mexidas que podem parecer até um pouco brutas, né? Uma coisa que a gente não olha às vezes com muitos bons olhos. Mas enfim, né? Vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso. Então, por exemplo, helenistas no geral não gostam muito de filmes como Clash of Titans, né? Que apresenta os deuses de uma forma um pouco esquisita, enfim. E acontece um pouco isso, né, no filme da Mulher Maravilha. Então eles sempre mexem na mitologia, obviamente, para fazer caber no plot que eles têm. E isso acaba mexendo até com alguns conceitos e algumas ideias que a gente tem, que a gente carrega como espiritualidade. Porém, eu acho que sempre vale a pena a gente olhar, analisar e entender também, né, que é uma licença poética, é uma questão artística, não adianta sair por aí protestando em relação a isso. Na verdade, vale a pena pra gente entender, analisar e quem sabe até construir um conhecimento em cima disso. Então, o primeiro tocante que eu acho interessante é sobre, de fato, o mito das Amazonas, né? De fato, as Amazonas são seres, elas são semideusas, porque em teoria elas são filhas de Ares e elas são mulheres guerreiras que viviam, de fato, na ilha de Temícera. Né? Há partes da mitologia, inclusive, que contam essa coisa delas só interagirem com os homens para reprodução e até matarem os filhos homens que nasciam dessas relações. E aí já vem um fato bem interessante, né? Delas serem filhas de Ares, e sendo que Ares é um dos principais vilões da Mulher Maravilha, né? Inclusive no filme ele aparece com uma perspectiva até bastante interessante. Você não descobre Ares até um determinado ponto e quando você descobre, eu pelo menos fiquei bastante impressionada e achei muito bonito em termos de representação como ele estava sendo colocado a despeito dele ser o antagonista da história. É interessante também perceber, né, que a ideia toda que Ares coloca no filme, né, de que são os próprios seres humanos que estão se corrompendo, que eles mesmos fazem esse trabalho, que ele não precisa pôr a mão em nada disso, apenas soltar pequenas inspirações, é interessante, né, porque isso daí toca um pouco na natureza belicosa que as pessoas podem ter e até da busca que muitas espiritualidades têm
pela paz interna, pela não reação, pela resposta, enfim, né? E é muito curioso, porque existem muitos hinos e existem questões de Ares na mitologia o colocando como um protetor da paz, como um protetor da justiça, né? O protetor de cidades. Claro que ele é o deus da guerra. E é claro que a gente não tem como mudar esse tocante, uma vez que a guerra também era parte presente da vida dos gregos. E ela é um pouco até hoje, né? Essa questão das rixas e das rivalidades, desse entendimento do ser humano dentro da terra, né? Com territórios, ideias e questões, ainda é presente. A questão é como a gente domina isso tudo e como a gente trabalha essa energia de Ares para, em vez de criar questões brutais e sangrentas, para que ele seja um protetor da paz, aquele que leva a justiça, né, e protege os muros das cidades. Então achei muito interessante, né, esse antagonismo todo. De novo, Ares aparece, como já apareceu em outros filmes ou outras histórias, né, como um grande opositor de Zeus. E Zeus aparece no filme, não pessoalmente, mas uma ideia de um deus extremamente benfazejo e pacífico. E pode até ser, né, eu acho que Zeus tem uma esfera muito maior daquilo que a gente entende, mas Zeus é uma força primal de organização e é por ele e por suas muitas reproduções, né, que o mundo se organiza e que as coisas estão do jeito que estão ou são do jeito que são. Enfim, Zeus é o grande Deus, é o rei de deuses e de homens, e é muito curioso, né? Então ficou uma coisa assim, né? Zeus mantém a sua filha como a protetora contra a corrupção de Ares, e que Ares ficou enciumado dos seres humanos, né? Isso tem uma pegada um pouco cristã nessa ideia, né, de que um outro ser divino fica com ciúmes ou inveja dos seres humanos. Enfim, é curioso pensar nisso, né? Porque se a gente também for pensar que somos filhos dos deuses, por sermos parte dessa criação divina, né? Isso não deveria fazer parte. Uma coisa que me chama muito a atenção em relação a isso é de entender que os deuses, a forma dos deuses é uma coisa que vai muito além daquilo que a gente concebe, faz ou é como ser humano. A gente nasceu aqui, a gente tem essas questões físicas todas, né, da nossa matéria, e aquilo que nos limita também o nosso perceber, o nosso entendimento de uma visão muito maior daquilo que os deuses são ou do que a criação é. A gente nada vive numa bolha, né? E quando a nossa bolha ela é encostada em de outra pessoa que acha que a gente tem que viver ou entender as coisas de um jeito diferente, as coisas acabam eclodindo, os antagonismos acabam eclodindo, e a gente teve essa coisa toda. Afinal de contas, os seres humanos escreveram as mitologias, tiveram esses pensamentos sobre os deuses, e eles acabam ganhando essas tintas muito humanas. E tudo bem, tem toda a questão da psique humana, mas eu não percebo que os deuses, como forma essencial daquilo que eles são, passem por isso, né? Eles são representações de coisas muito maiores, né? Eles são coisas muito maiores. Não existe nada, por exemplo, o céu, ou o sol, ou a terra. Eles existem, e não tem o que a gente faça para poder limitar ou circundar ou prender ou minimizar aquilo que eles são ou aquilo que eles fazem, né? O sol, ele vai nascer e vai se pôr porque a terra gira e o céu está sobre as nossas cabeças, e não tem o que fazer sobre isso. É claro que esses arquétipos, esses símbolos, esses pequenos entendimentos, eles agregam sempre a nossa espiritualidade, mostrando questões da natureza que a gente pode fazer ou ser ou prestar atenção para melhorar a nossa natureza humana como parte dessa criação. Mas achar que algum dia a gente vai botar alguma deidade numa caixinha para ela servir um propósito ao outro é uma tremenda de uma bobagem, na minha opinião, né? E claro, outros deuses acabam aparecendo nessa coisa toda, nessa mitologia toda da Mulher Maravilha, como no Gibi da Terra 1, contando um pouco sobre a história dela. As Moirai
aparecem e contam um pouco, falam um pouco desse destino da Diana como princesa das Amazonas e como Mulher Maravilha e protetora do amor, da justiça e da paz, né? Como uma pessoa que vem ao mundo dos homens para de fato trazer esses princípios que fazem parte da Irmandade das Amazonas, para que as pessoas aqui nesse nosso mundo tão conflituoso possa viver melhor. E até uma parte disso, né, essa coisa toda do nosso mundo ser tão conflituoso, tem essa tinta aí, né, esse recorte de Ares, esse entendimento. Claro que nos outros gibis, alguns deuses outros aparecem, se eu não me engano, Apolo aparece também, mas não tem jeito, são recortes, são questões com licenças poéticas para servirem a plots. Quanto à própria Diana, no filme achei muito interessante essa questão dela ser uma semideusa. Ela é como Hércules, né? Até naquele gibi que eu acabei de mencionar, Hércules aparece tentando subjugar Hipólita. Isso é dado também na mitologia em relação aos 12 trabalhos de Hércules. E, de fato, né, pela mitologia ele consegue o cinto dela. E dessa forma, os homens acabam se tornando os grandes inimigos das Amazonas, das mulheres, por essa tentativa de subjugar a natureza feminina e tentar fazer delas menores ou escravas ou coisas parecidas. Então, porém, vale entender, né, que Hércules era uma das deidades mais presentes também dentro dos cultos gregos, a saber, né, Hércules, ele era um semideus, ele era filho de Zeus e Alcmena, sofreu um monte na mão de Hera. Aliás, é curioso como Hera aparece como uma grande iniciadora por conta dos conflitos que ela faz deuses e homens passarem, né? Se não fosse por ela, Hércules não teria feito os 12 trabalhos e não teria ascendido para o Olimpo como um deus, e Apolo não teria chegado a tirar a Piton de Delfos e se tornar o Brilhante. Então Hera é uma grande iniciadora de deuses e de heróis. E é muito curioso isso, né? Porque embora Hera não apareça no filme para fazer essa iniciação da Diana, essa iniciação também acontece, né? E aí pela mão de Ares. E é muito curioso, se pela mitologia Ares é o pai das Amazonas, é ele que faz essa iniciação dela perceber o quão maior ela é com tudo isso. A gente ainda vai ter um vídeo falando um pouco desses arquétipos, né, dessas deusas e dessa coisa dela subindo e dessa iniciação e como que ela deixa de ser uma menina inocente que não sabia quem era para esse entendimento maior de quem ela é e o potencial que isso desenvolve. E a gente também vai ter uma outra parte falando um pouco das questões heróicas dela, que aparecem de forma muito dada, né, muito presentes, muito marcadas no filme, como por exemplo o arcano da força, né, e esse arquétipo heróico que ele traz pra gente. Se vocês tiverem algum comentário, viram o filme, o que vocês sentiram, o que vocês perceberam em relação a essas questões mitológicas todas que estão presentes, podem deixar aqui nos comentários. E é isso, gente. Um beijão e até mais!